Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui é tia Renata e hoje é tia Renata que vai trazer a história bíblica, a lição de hoje para vocês. E tia tá morrendo de saudade, tava morrendo de vontade de falar para vocês um pouquinho sobre Papai do Céu e sobre um grande amigo de Papai do Céu, que é essa história que vamos contar hoje. E agora, vamos começar a nossa lição de hoje? Então vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre o amigo sábio. E quem é esse amigo sábio, tia? Esse amigo sábio é um rei muito conhecido por vocês. Sabe quem é? O rei Salomão. Vamos repetir com a tia Renata? Salomão. E esse rei, ele é o filho de quem? De um rei também bastante conhecido por nós, que é o rei Davi. Isso mesmo. Salomão, assim como o rei Davi, ele foi ungido ao Senhor como rei, pelo Senhor como rei. E Salomão, ele era um homem reto, um homem justo, um rei correto, que tudo que ele fazia era de acordo com a vontade do Senhor. Um rei que amava muito ao Senhor, que caminhava assim, ó, juntinho, conversava muito com o Papai do Céu, sabe? E assim, uma relação tão bonita de amigos, assim, um com o outro, era Salomão. E Salomão, por ser um filho de um coração tão bom, tão amável, de buscar querer somente as coisas relacionadas a Papai do Céu, Papai do Céu se agradava muito de como ele era e queria dar algo para Salomão pela pessoa que ele era, né? O pai às vezes, papai e mamãe às vezes, dão as coisas para vocês simplesmente pelas crianças que vocês são, os filhos que vocês são. E assim era o rei Salomão. Papai do Céu também queria fazer isso, né? Como se ele olhasse lá de cima e falasse: olha, ali tem um rei justo, um homem justo, o meu filho que me agrada muito. Então eu vou presentear ele com algo, se ele querer. E aí, um dia, Salomão dormiu, uma noite ele dormiu. E aí Deus falou com ele em sonho. Falou assim: Salomão, meu filho, me pede algo, peça algo, que eu te darei com o maior prazer. O que você quer? E o rei Salomão poderia pedir para aumentar as terras dele, para aumentar a riqueza, para ele ser um rei mais poderoso, para ele ser um rei, né, de grande destaque na vida, tantas coisas assim. E o rei Salomão simplesmente pediu: Senhor, eu quero tomar as decisões com entendimento. Eu quero ser um rei sábio, um rei justo, um rei que em tudo que eu fizer tenha entendimento, que seja correto, que seja assim de acordo com a mente do Senhor, de acordo com o coração do Senhor, de acordo com a audição, o ouvir do Senhor, o ver do Senhor, que não seja nada do meu coração, mas que seja do coração do Senhor, né? Assim foi a decisão, foi o que o rei Salomão pediu. Ele queria ser um rei sábio, um rei que sabia tomar as decisões com o seu povo, que tudo que ele fazia seja que vinha assim da direção do Senhor, né? E aí Deus aceitou. Deus falou assim: olha, eu aprovei seu pedido, meu filho, e eu estou muito feliz por ele, por você pedir essas coisas e saber pedir ser dessa maneira. Então eu vou aceitar, eu vou fazer. E assim, o rei Salomão foi o rei mais sábio da história, o rei mais sábio da história. E Deus concedeu ao rei Salomão.
O seu rei Salomão sabia responder todas as perguntas. Um dia a rainha de Sabá, né, a rainha de Sabá procurou o rei Salomão com várias dúvidas que ela tinha. E o rei Salomão respondeu todas as dúvidas. Um dia também, duas mulheres, né, elas tiveram seus filhos, moravam na mesma casa, cada filho tinha 3 dias de diferença um do outro. Só que os filhos, um de uma nasceu vivo e a outra nasceu morto. E aí, a mãe do filho morto trocou os bebês. Ficou com o filho vivo e o filho morto dela deu para outra. Só que ela era uma pessoa que era teimosa e errada também. O que ela fez? Ela batia com aquela maior convicção, com aquela maior certeza de que o filho que ela tava era o filho dela. E acabou. E a outra brigando, falando que não, que esse menino, que esse filho, que essa criança era dela. E essa confusão, e elas foram diante do rei Salomão, para o rei Salomão decidir, tomar uma decisão e resolver a situação delas. E aí o rei Salomão, sabe o que ele fez? Ele chegou para essas mulheres e falou assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o seguinte para resolver a situação de vocês. Eu vou dividir essa criança que está viva ao meio. Fica com uma parte e a outra fica com a outra. A mãe que estava com a criança e que não era a mãe verdadeira, falou bem assim, se você querer dividir, pode dividir, não tem problema. O coração dela já estava fechado, porque ela não estava com o filho dela, e ela estava com o filho da outra, e ela não amava a criança. Ela só estava com essa criança para mostrar que ela não perdeu o filho, e que ele está vivo. Já a outra mãe, ela estava sofrendo, porque o filho dela estava vivo e ela não podia criar, ela amava muito. E ela preferia deixar o filho dela sendo criada pela outra do que o rei Salomão partisse ele no meio, porque ela amava muito esse filho. E aí, nesse momento, o rei Salomão, ele acertou e ele determinou, né? Ele resolveu a situação das duas mulheres e descobriu de quem realmente era o filho de cada uma. Então, ele agiu com muita sabedoria, porque não tinha outra forma para acontecer, para resolver. E isso, ele tomou essa decisão conforme o coração do Senhor, pela sabedoria que Deus deu a ele. Entenderam? Então, o que a gente aprende nessa lição? A gente aprende que a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, que foi isso que o rei Salomão fez. Ele buscou o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas foram acrescentadas, ou seja, ele não estava procurando riquezas, porque ele, sendo um filho, um rei, segundo o coração do Senhor, as demais coisas seriam acrescentadas por consequência na vida dele, certo? E esse até é o nosso versículo de hoje, que eu vou estar repetindo aqui com vocês. E isso que nós devemos buscar do Senhor, saber pedir também a Papai do Céu as coisas, entendeu? Porque o Papai do Céu, quanto mais vocês sejam filhos bons, que agradam ao Papai do Céu, que gostam de ouvir a palavra dele, que gostam de louvar o Papai do Céu, que gostam de fazer as coisas certas, serem filhos obedientes, que seguem o coração do Senhor, que agradam ao Senhor, que agradam aos seus pais, principalmente, que não sejam filhos que ficam fazendo birra, que ficam fazendo, sabe, pirraçando, que fica brigando com o coleguinha, brigando com o irmão, xingando, falando palavrão. Que sejam filhos que não fiquem chateados porque não recebem as coisas, né? Que realmente sejam filhos que entendam que situações acontecem e que no tempo do Senhor as coisas irão acontecer na vida deles. E que sejam obedientes, porque assim como o Papai do Céu, ele quis honrar a Salomão, assim também são seus pais.
No tempo certo as coisas acontecerão. Tudo acontece conforme a vontade do Senhor. E a gente tem que ser um filho que calmo, um filho paciente, que sabe esperar, que sabe entender as coisas e não fique fazendo birra, né? Chateado porque não tem. E pelo contrário, entenda, né? O que o Papai do Céu quer, o que seus pais querem, o que as circunstâncias querem e saibam que tudo vai acontecer, vocês receberão no tempo certo. Às vezes não veio naquele momento porque não deu. Ah, mas eu tirei uma nota ruim na prova, tia, e eu tenho que aceitar isso? Não, mas vocês têm que fazer algo, que é o quê? Se esforçar em estudar mais para tirar uma nota boa, né? E isso agrada ao Senhor, né? Não é serem filhos que fazem as tarefinhas de qualquer jeito, deixar o quarto bagunçado, cheio de brinquedo, né? Fazer as coisas erradas. Não. Vocês têm que ser filhos que quanto mais vocês agradam ao papai e mamãe, quanto mais vocês façam as coisas certas, vai estar agradando ao Papai do Céu, tá bem? E aí a gente fica com o nosso versículo de hoje. Nosso versículo de hoje, abram para mim a Bíblia de vocês, que eu vou estar abrindo a minha Bíblia. E toda essa história que a tia da Renata está contando, ela está aqui, ó, na Bíblia. Então, abra a Bíblia de vocês aí e abra para mim em Lucas 12, 31. E em Lucas 12, 31 fala o quê? Vamos ler o nosso versículo de hoje. Quem sabe ler, acompanha aqui com a tia Renata e na Bíblia também. E quem não sabe, escute e repete, tá bem? Então, vamos falar aqui o versículo rapidinho. Buscai o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso está no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 31. Vamos repetir com a tia Renata? Mais uma vez. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lucas 12, 31. Vamos ler mais uma vez, bem devagarzinho. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Livro de Lucas 12, capítulo 12, versículo 31. E essa é a nossa lição de hoje. Terminamos por hoje. Foi muito bom estar aqui nessa manhã com vocês e vamos continuar com tia Marcele. Deus abençoe vocês. Beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau. Oi, meus amores. Que história mais linda, tia Renata. Tia Marcele tá aqui muito feliz de estar mais uma vez com vocês. Nós vamos cantar uma música que fala sobre ler a Bíblia e fazer oração para a gente crescer e ser um homem muito sábio. Um homem, uma mulher, um menino, uma criança, um adulto futuramente muito sábio, como foi Salomão. Vamos cantar? Faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá
Bíblia não